querem ouvir a palavra, diga glória a Deus. Está escrito assim, livro de Números, capítulo 7, versículo 1 a seguir. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. E aconteceu que os líderes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram uma oferta diante do Senhor, a saber, 6 carros de bois, contendo 12 bois cada. 2 chefes ofereceram um carro, e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: receba a oferta deles. E essas ofertas serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu ofício ou o seu serviço. E então Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas, 2 carros e 4 bois, ele deu aos filhos de Gerson, segundo o seu trabalho, 4 carros com 8 bois, ele deu aos filhos de Merari, segundo o seu trabalho. E sob a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote, mas os filhos de Coate não deu nada, porque o cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos seus ombros. Você se assente, glorificando a Deus. Eu não tenho muito esse costume, mas só para a gente tematizar essa noite aqui, para o bom entendimento dos irmãos, eu queria que você pegasse na mão desse crente bonito, cheiroso, que está ao seu lado, dá um sorriso Colgate para ele, daquele sorriso bonitão, nem que você tenha só o centroavante, o lateral, não tem problema não. Diga para ele, como diz os paranaenses, olhando dentro do grão do zóio dele, diga para ele assim: está na hora de matar os bois. Diga: mate os bois. Ok, esse é o tema da mensagem. Mate os seus bois. O texto que lemos, ele refere acerca da partida, do caminhar de Israel rumo à terra prometida, rumo à terra da bênção, a terra que Deus prometeu ao seu povo. O livro de Números foi escrito ainda aos pés do Monte Sinai, quando Israel está pronto para partir, depois que Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo, construir a casa e os seus utensílios. E dentre todos os utensílios que Deus deu ordem, um utensílio se destacou. É conhecido como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é somente um caixote que carrega consigo o maná que caiu no deserto, que carrega a vara de Arão que floresceu, e também as 10 leis, ou as 2 tábuas das leis. Esse caixote de ouro por fora e por dentro, esculpido categoricamente para honrar a Deus, o próprio Deus disse a Moisés que quando terminasse de fazer o tabernáculo e confeccionasse a arca, Deus desceria e se assentaria sobre a tampa, sobre o propiciatório, entre os querubins. Se Deus se assenta na Arca da Aliança,
a arca não é somente um caixote. A arca passa a ser o trono de Deus, onde Deus se assenta para julgar o seu povo. E Deus então deu a ordem para Moisés, quando fosse levantar o tabernáculo, que a família ou a tribo de Levi, que era responsável por todos os ofícios na casa de Deus, a saber que essa tribo, dentro dessa tribo possuía 3 famílias. Levi, um dos filhos de Jacó, gerou 3 filhos. Esses 3 filhos dividiam o ofício na casa de Deus, a saber, Gerson, Merari e Coate. Esses 3 filhos que trabalham em conjunto para cuidar da casa de Deus, dos utensílios, com muito cuidado, com muito amor. Antes de partirem do Monte Sinai, quando o tabernáculo estava prestes a ser desmontado para ser conduzido, Deus chama Moisés e dá a ele uma lista. E nessa lista, Deus vai mostrar para Moisés a forma correta de ser desmontado o tabernáculo e quem cuidaria de cada parte. Deus disse a Moisés que na hora de desmontar o tabernáculo, os filhos de Levi, Gerson, Merari e Coate, esses 3 ficariam a cargo de carregar esse tabernáculo, de conduzi-lo. A Bíblia vai mencionar que ao desmontar o tabernáculo, somente Arão e o seu filho Eliezer e Tamar é que tinham a responsabilidade e também o acesso de entrar onde estava a arca da aliança. E no desmontar do tabernáculo, a ordem era que eles não poderiam enxergar, não poderiam ver a arca, mas sim, no desmontar, tirar a cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, tirar as argolas dessa cortina, e ainda assim, sem olhar para a arca, debruçar a cortina sobre a arca. E depois, um pano azul de linho fino era posto sobre a arca. Assim, o tabernáculo começava a ser desmontado. E para cada um dos filhos de Levi, Deus decidiu dar um ofício. Para os gersonitas, Deus disse: vocês ficarão responsáveis por carregar a tapeçaria do templo, as cortinas do templo, as cordas, as amarras e tudo aquilo que envolve linho. Vocês vão ser responsáveis por isso. Já a tribo, a família de Merari, Deus disse a esses: eles ficarão responsáveis e ficarão a cargo de carregar as colunas do templo. Também o altar do holocausto que ficava do lado de fora, algumas amarras. Também ficaram responsáveis por carregar a cerca que fechava ou que dividia o templo do ambiente onde as tendas eram fixadas. E assim, de fato, Deus foi dividindo. Mas quando chegou na família dos coatitas, Deus disse a eles: a esses aí ficarão a cargo de carregar os utensílios sagrados do Senhor. E a saber, dentre todos os utensílios sagrados, a arca da aliança. Eles serão responsáveis por carregar o trono de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. E quando esse tabernáculo era desmontado, nesse exato momento surgem os líderes de Israel, alguns cabeças das 12 tribos, trazendo consigo 12 bois e 6 carros de boi. E eles vão ofertar. Perceba que essa é uma oferta que não partiu do coração de Deus. Essa é uma oferta que partiu do coração dos cabeças. Logo, na vontade de Deus era que eles carregassem nos seus próprios ombros todo o tabernáculo.
Mas diante dessa oferta, agradou ao coração de Deus. Deus então deu de fato a ordem para que Moisés pudesse receber essa oferta. E você vai perceber que na hora da divisão da oferta, são 3 famílias, são 12 bois e 6 carros. Isso daria, se fosse dividido de forma clara, de forma justa, daria 2 bois para cada um e 1 carro para cada um. 2 carros para cada um, melhor dizendo. Só que quando foi a hora de dividir, Deus surpreendeu Moisés. Deus disse: Moisés, você vai fazer a seguinte divisão. Para a tribo dos Gersonitas, você vai dar a eles 2 juntas de bois, a saber 4 carros. Mas para a tribo dos Meraritas, o restante que sobrou, 8 bois, eles vão carregar. E o que me chama a atenção é que para a família dos coatitas, Deus não deu nada. Parece-me que eles estão olhando a divisão e estão dizendo: parece que está acontecendo algo injusto. E a gente sempre faz esse questionamento, porque a gente sempre gosta de comparar. A gente gosta de comparar os ministérios, as chamadas, as vocações, os cantores, os pregadores, os pastores. E a gente, de forma ingênua, a gente acaba olhando e dizendo: por que para fulano Deus está facilitando as coisas? Por que para Beltrano Deus está fazendo mais fácil? E por que quando chega a minha vez as coisas são mais difíceis? Por que para mim as coisas têm que ser mais pesadas? Aí Deus vem descortinando para nós e dizendo: é porque para você foi responsável por carregar algo de mais valor. Perceba que esses bois que foram entregues, de uma forma meio inocente, eles estão carregando os utensílios sagrados de Deus. E ao carregar os utensílios, não são os levitas que estão carregando, mas são os bois. Se são os bois que estão carregando, isso vai fazer com que os levitas se afastem um pouco daquilo que é sagrado, daquilo que foi separado, santificado. Só que quando Deus vai olhar para a família dos coatitas, Deus diz: eu me recuso. Parece que eu estou vendo Deus dizer isso. Eu me recuso ser carregado por bois. Eu quero é ser carregado por levitas, por adoradores, porque eles precisam receber o peso daquilo que é carregar a minha presença. Eles precisam sentir que carregar a presença não é coisa fácil. Carregar a graça de Deus não é fácil. Carregar a presença de Deus é difícil, é pesado, mas é prazeroso. Eu vou de novo. É difícil, é pesado, mas é prazeroso. Porque quanto mais pesado for, mais perto da graça você vai estar, mais envolvido com a glória você vai estar. Aí o texto vai mencionar que Israel está um pouco perturbado. Por quê? Porque Moisés sobe para o alto do monte Adonias e fica lá 40 dias e 40 noites. E Israel vai pegar um boi, um novilho, e vai colocar como um deus. Se conhece essa história? Eles vão saltar em volta do boi. E a pergunta que nasce aqui é: de onde Israel tirou essa ideia de que o boi era o seu Deus, de que esse novilho serviria como Deus? Essa ideia veio do Egito, pois no Egito há um Deus chamado boi. Anamis é o nome desse Deus. E no Egito ele era consagrado. Segundo a história egípcia, era escolhido de uma região o melhor boi da região. E esse melhor boi era apresentado diante da congregação. E conforme os movimentos que o boi fazia, a nação do Egito copiava os seus atos. E assim dedicavam a esse boi, como se fosse um Deus.
Depois disso, esse boi era sacrificado. Era arrancado as suas vísceras. E depois que era arrancado as suas vísceras, esse boi era embalsamado e colocado sobre um pedestal. E assim todo o Egito adorava o boi. Quando Israel começou a adorar o boi, Deus disse para Moisés: desce, porque tão logo esse povo se corrompeu. Então isso causou em Deus uma tristeza. Eu imagino, Deus não tem esse tipo de sentimento, mas de uma forma chula. Isso causou em Deus uma certa frustração, a ponto de Deus dizer para Moisés: vou matar esse povo e vou levantar outra nação de você. Moisés se recusa, você conhece essa história. Só que quando essa oferta dos bois apareceu, Deus aceitou a oferta. Mas essa oferta não nasceu no coração de Deus. Deus nunca teve negócio com boi. O negócio de Deus sempre foi com cordeiro. O negócio de Deus nunca foi com boi. Só que aí você vai olhar na Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Deus quis dar livramento para alguém, quis levantar alguém, todas as vezes que Deus queria usar alguém na terra, Deus sempre deu uma ordem para que os bois fossem sacrificados. Prove para mim, pregador, eu lhe provo. A Bíblia diz lá no livro de Juízes, quando Deus foi levantar um juiz para libertar Israel, quando os midianitas entravam na terra, Deus convoca Gideão. E no capítulo 6, versículo 25, Deus disse: Gideão, para eu dar o livramento que a tua nação precisa, para eu levantar você com poder, graça, unção e força, primeiro, pegue o primeiro boi, destrua os altares de Baal, acabe com o poste ídolo de Azera, e depois disso, sacrifique os 2 bois, mate os bois, e eu vou dar livramento. O que Deus está dizendo para Gideão é: enquanto os bois permanecem vivos, não tem livramento para Israel. Enquanto os bois permanecem vivos, não tem graça para Israel. Enquanto os bois permanecem vivos, não tem presença para Israel. Enquanto os bois permanecem vivos, Deus está olhando e dizendo: eu fico alheio. Fica confiando em boi, corre atrás de boi, usa os bois, mas a hora que o boi ser sacrificado, a hora que o boi morrer, o cordeiro entra em ação, oh glória. A hora que o boi for sacrificado, Deus entra para dar livramento. Pregador, eu não estou entendendo, escute isso aqui para dar um glória gostoso. Boi aqui não é simplesmente algo que foi dado para facilitar o trabalho. Boi aqui é algo que a gente aceita e que a gente tem como prioridade. E Deus está gritando para nós nessa noite, dizendo: esses bois estão te afastando da minha presença. Esses bois estão te afastando da minha casa. Esses bois estão te afastando da minha glória. Então por isso, aproveita essa noite, sacrifica esse boi, entrega esse boi, porque essa noite o céu quer você envolvido com a graça, com a presença dele. Eles vão carregar. Gideão mata os bois, Deus dá livramento para Israel. Deus livra a nação. Os bois aqui simbolizam um tipo de fracasso, de erro humano. Prove para mim, eu vou lhe provar. Um dia Deus chamou Saul para dar a ele uma segunda chance. Deus disse a Saul: Saul, eu me lembrei do que Amaleque fez pelos meus filhos. Você vai entrar na terra de Amaleque e você vai matar tudo que encontrar pela frente. Mate mulheres, crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras. Destrua também os bois que eles têm lá. A Bíblia vai mencionar que Saul no início, lá atrás, quando acabou de aceitar a promessa de Deus, ainda no capítulo 11, antes de Deus chamar ele dessa forma, Saul matou os bois e foi para a guerra. Venceu a guerra. Mas agora Deus chama ele no capítulo 15 e diz: vou dar uma chance de novo para Saul. Porque Saul havia pecado no templo. Escute isso aqui. Qual foi o pecado de Saul, gente? A Bíblia diz que Samuel chamou Saul e disse: quando você entrar no templo, espere um pouquinho. Nós vamos fazer uma oferta a Deus.
Nós vamos oferecer a Deus um sacrifício antes da gente partir para a guerra. Só que a Bíblia diz ainda no capítulo 13: e vendo Saul que o povo se dispersava, uns atravessavam o Jordão, outros subiam para as campinas, e vendo Saul que o povo ia embora, a Bíblia diz: Saul chama o moço e diz: vamos fazer uma oferta a Deus, vamos fazer um culto para Deus. Só que esse culto que Saul está fazendo não é para Deus. Saul está vendo que o povo está indo embora e está dizendo: já que o povo está indo, eu preciso fazer um culto para que o povo retorne. Porque para Saul ele acha que se a casa estiver lotada, Deus está na casa. Só que Deus já grita para nós nessa noite: eu não estou preocupado com lotação, eu não estou preocupado com casa cheia. Eu prefiro uma casa vazia com gente cheia do que uma casa cheia com gente vazia. Toda vez que a gente fizer um culto para atrair povo, para atrair multidão, esse culto não é para Deus. Mas quando a gente fizer um culto para Deus, pode dar 2 ou 3, a presença vem. E se a presença vem, tem cura. Se ele vem, tem milagre. Se ele vem, tem poder. Se ele vem, tem libertação. Se ele vem, tem demônio indo embora. Se ele entra, tem porta sendo aberta. Quem pega essa palavra, se ele entrar nessa noite aqui, pode se preparar. Algo novo vai. Na maracia cala. O capítulo 15, Saul entra para a guerra, vence a guerra, mata todo mundo. Mas o texto diz que ele esconde os bois. E esses bois são símbolo do pecado de Saul. Não sei se você vai pegar isso aqui. Quando Samuel se aproxima, Samuel pergunta para ele: e aí, fez o que Deus mandou? Matou todos. E Saul diz: eu fiz o que Deus mandou, sacrifiquei tudo. Aí o texto diz: e Samuel ouviu o barulho do mugido dos bois. Dá uma cutucadinha de leve nesse crente, diga para ele: se você não sacrificar esse boi, pode profetizar, fala para ele: se você não matar esse boi do teu pecado vai te denunciar. Pode profetizar: se você não sacrificar o teu boi vai mugir, meu filho. Porque com Deus não adianta tentar esconder. Eita! Com Deus não adianta tentar esconder. Com Deus não adianta jogar debaixo do tapete. Talvez o pastor da igreja não viu, talvez o profeta não enxergou, talvez o líder não viu, mas eu tenho uma notícia: se você não matar esse boi vai gritar, esse boi vai te denunciar. Mas eu vim pregar para alguém que está disposto a sacrificar o boi. Deixa eu ver quem veio. Se tem alguém que já sacrificou boi, pode levantar a mão para cima e adorar a Ele. Olha para esse crente: ou você mata o boi, ou esse teu boi vai te matar. Lavarassuri que me rece. Oh glória. Sabe qual foi a reprovação de Saul? Exatamente aqui: de ter conservado os bois com vida. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, para você não ser reprovado diante de Deus, aproveita essa noite, sacrifique esse boi. Porque esse boi está te ajudando você a carregar muita coisa. Esse boi está te auxiliando a carregar muita coisa, muita bagagem. E é por isso que tu vem para um culto como esse e não tem mais força para adorar. É por isso que tu vem para a igreja e não tem mais força para cantar. É por isso que tu vem para a igreja e não tem mais força para profetizar. Tu está carregando muito boi. Está na hora de sacrificar esse boi para ficar mais leve. Está na hora de entregar esse boi para ficar mais leve. Deixa eu ver quem pega essa palavra aqui. Se você entregar esse boi, essa noite o teu culto vai ficar mais leve, a tua vida vai ficar mais, você vai conseguir correr na manacanda lamácia. E tem gente que não consegue entender isso aqui. Aí o texto diz, lembra de Davi? Davi vai assentar no trono. Davi olha para o povo, a sua casa luxuosa, e ele olha para a tenda de Deus, uma tendinha simples, sem presença. E Davi disse: como é que eu farei vir a minha presença de Deus? Davi está dizendo: eu me recuso a reinar sem a presença. Eu me recuso a liderar sem a presença.
Eu me recuso a pregar sem a presença. Eu me recuso a profetizar sem a presença. Eu me recuso a cantar sem a presença. Eu me recuso a caminhar sem a presença. Eu me recuso a levantar pela manhã sem a presença. Deixa eu ver quem tem a presença aqui. Levanta a tua mão, meu filho. Abre a boca e solta o grito de glória. Porque se a presença está contigo, tu pode liderar, tu pode caminhar. Quando Davi vai buscar a presença, Davi junta os carroção de boi, e lá vai Davi todo alegre, todo feliz da vida. Pega a arca da aliança, bota em cima do carroção de boi, e lá vai Davi. O texto diz que Davi vem pulando, vem marchando, vem dando glória. Os levitas vêm tocando instrumento de adoração. Os levitas vêm fazendo festa. É muita festa para quem está fazendo a coisa errada. É muito barulho para quem está mergulhado no erro. É muita baderna para quem está fora da direção. É muito pulo para quem está fora da presença. É muito pulo para quem está querendo carregar a presença do jeito errado. Eu vou liberar. A presença se recusa a caminhar com quem vem só no grito, só no pulo. Deus vai levantar alguém que anda em obediência, em fidelidade, e que não carrega no boi. Levante a mão. Anakai Xeré, o remando Candácia. Lá vai Davi. Todo mundo tocando, se alegrando. Eu não sei quando consegue entender isso aqui, pastor. Como é que Davi não consegue entender isso aqui? Como é que Davi não tem a sensibilidade de saber que Deus não queria caminhar, que o trono de Deus não podia vir no carro de boi? Davi está cego. Davi está dizendo, vai desse jeito mesmo. Na pressa, Davi está querendo fazer as coisas de qualquer jeito. Na pressa, Davi está querendo carregar a presença de qualquer jeito. Na pressa, Davi está querendo trabalhar de qualquer jeito. E as coisas de Deus não é feito às pressas. Então cuidado com a pressa. Esse boi pode te envergonhar. Cuidado com a pressa. Esse boi pode tirar você do foco. Cuidado com a pressa. Esse boi pode fazer você ser envergonhado diante da multidão. O texto diz que quando eles estão vindo na eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar. Oh glória. Eu vou de novo. A Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar. Oh glória. Deus está olhando para Davi dizendo, eu vou parar essa festa já já. Vou parar esse negócio agora. Vou parar essa bagunça já. Vou mostrar para Davi como é que faz. Elevar a cia. Vou mostrar para Davi que o negócio não é do jeito que Davi quer. Pega na mão de alguém, por favor. Diga para ele, diga para ela, as coisas de Deus não é do teu jeito. Pode profetizar com força. Diga, não é da tua forma. Não é do jeito que você pensa. Vai, diga para ele, é do jeito de Deus. Diga, não é do jeito dos bois. É do jeito do Cordeiro Imaculado. Então se prepara. Vai ser mais pesado, mas vai até o fim. É melhor ser mais pesado e chegar ao fim do que começar com facilidade e tropeçar no caminho. Deus está dizendo, eu vou parar. Alamala, alamacheia canda, orabracanda, oramachia candarabaia. Deus parou os bois. E quando Deus para os bois, a Bíblia diz que Uzá colocou a mão naquilo que era de Deus. E quando ele foi colocar a mão, a Bíblia diz que ele morreu. Por essa irreverência, Deus está olhando e dizendo, eu mato se precisar matar, mas eu me recuso a continuar caminhando com bois. Ai, Jesus. Se eu vou liberar isso aqui. Sabe o que é que Deus está falando para mim essa noite? Que Deus vai parar muito pregador no Brasil, levar a ceia. Muito cantor no Brasil que quer carregar a presença nas costas de um boi do pecado, quer pregar em pecado, quer cantar em pecado, quer profetizar em pecado. Deus está dizendo, eu me recuso a caminhar. Eu me recuso na calabaia. Eu mato se precisar, mas a minha presença vai na ceia para calabaia. Os bois tropeçam, mas quem cai morto é Uzá.
Os bois tropeçam, mas quem cai é Uzá. E por que cai? Porque a Bíblia diz que ele foi colocar a mão na arca, no trono. E quando ele vai colocar a mão no trono, ele diz: eu vou segurar, a intenção é boa. Ele diz: eu vou segurar para não cair. Porque tem gente que é assim na igreja, que se ele não segurar, ele não controlar Deus, o culto para ele não presta. Só que Deus está olhando para nós e dizendo: eu não sou controlado por mãos humanas. Eu não sou controlado por técnica de pregador. Eu não sou controlado por voz de cantor. Eu não sou controlado por instrumento. Ei, olha para cá. Não é o culto que controla Deus. Não é o relógio que controla Deus. Não é o pregador que controla Deus. Não é o cantor que controla Deus. É Deus que controla o pregador. É Deus que controla. Deixa eu ver quem é controlado por ele. Levante a mão. Alamanda Candarabaia. É do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito dele. É do jeito dele, é do jeito dele. Então pega a presença dele. Deixa ele te dominar. Alamash. Oramanda Candara. É que tem gente vindo pro culto e assim: não, é eu que controlo. Vou dar glória a hora que eu quiser. Vou levantar a mão a hora que eu sentir necessidade. Eu vou adorar a Deus quando eu quiser. Eu vou dar glória quando eu sentir. Deixa eu te falar uma verdade, meu filho. Você não veio aqui para sentir, porque o culto não é para você. Eu vou falar. Pregador, então quando é que eu tenho que dar glória? A hora que você quiser, não, senhor. Dá glória mesmo sem querer. Por quê? Porque quando você dá glória aqui embaixo, a glória vem de sede, caceré, a lama cheia. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Quanto mais, eu vou ficar falando isso aqui até você pegar. Você não é controlado por bois. Você não é manipulado por bois. Você foi chamado para carregar a presença de Deus. E se tem alguém que crê nesta palavra aí, levante a mão, abra a boca, solta teu grito. Alamanda Candaraia Suricamaché Orrebando Canda. O texto diz: Davi ficou irado. Vou falar escondido aqui, senão vai me dar pedrada. Davi ficou irado. Sabe por quê? Porque Uzá morreu. Porque tem gente que é assim na igreja. Faz a coisa errada e quando aparece, fica bravo, fica nervoso, fica irritado. Quer chutar o balde. Diz: não canto mais nesse coral. Não vou mais nessa igreja. Vou sair de lá. Deixa eu te falar um negócio. Se você quiser sair da igreja, fique à vontade. A igreja não vai parar porque tem alguém querendo parar. A igreja não vai fechar a porta porque tem uns mimimi que não quer mais cantar. A igreja não vai fechar a porta porque tem alguém que não quer mais pregar. Não quer pregar, não pregue. Deus levanta outro. Não quer cantar, não cante. Deus levantará uma geração que vai. Aí Davi disse: 3 meses. Você conhece a história? Casa de Obed-Edom. Davi diz: bora buscar a arca. Agora do jeito certo. Vestiu o éfode. Vai buscar a presença. Bota nas costas dos levitas. E quando o trono começa a voltar. 2 glória é pouco. Quando o trono começa a voltar, Davi diz: agora vai ser assim. 6 passos para, mata um boi. Vamos de novo. 6 passos para, mate o boi. 6 passos para, mate o boi. Sabe o que é que Davi está dizendo? Deus, 6 é o número do homem. Até o meu limite eu vou. No ilimitado de Deus, eu só entro depois que o boi morre. Porque com a morte do boi, eu tenho acesso de novo. Diga para esse crente aí: a morte do boi. Diga para ele: abre acesso. Porque Deus não pode te colocar em ambiente carregando um monte de boi, gente. Deus vai ter um ambiente que Deus não pode te colocar carregando esse monte de pecado, esse monte de erro. Deus diz: sacrifica os bois, entrega
e entra com a minha presença. Quem não lembra de Salomão, quando Salomão foi fazer um sacrifício depois de construir o templo, oh glória, Salomão foi entregar para Deus uma oferta. Sabe o que Salomão fez? Pegou 1000 bois e diz: quer saber? Eu não vou cair no erro que Saul caiu. Eu não vou errar no erro que o meu pai errou. Eu vou entregar todos os bois, é agora. Eu vou sacrificar, é tudo, é agora. Eu vou abrir agora. Levante a tua mão, entrega todos os bois essa noite, para que a presença de Deus se manifeste. Estou indo para o fim. A presença de Deus é melhor que bois. Lembra de Elias? Foi para o desafio, reuniu os profetas de Baal. Você conhece essa história também? Só que o sacrifício daquele altar era com bois. A Bíblia diz que ele coloca o boi em cima do altar, e depois que ele ora, desce fogo do céu. É que tem gente querendo receber fogo, mas ainda não matou o boi. Tem gente querendo fogo com os bois gritando, e aí confunde barulho de língua estranha com mugido de boi. Eita! Confunde barulho de glória com mugido de boi. Deixa eu liberar um negócio aqui. Deus conhece o barulho de glória, Deus conhece o barulho de língua estranha, e Deus também sabe identificar o mugido de um boi. Então essa noite o céu grita: chega de bois, está na hora de viver ao ministério. Aí um dia Elias falou: não quero mais pregar, estou largando tudo, estou desistindo, estou parando. Deus falou: quer parar? Para, filhão. Fica tranquilo. Porque para cada Elias que quer desistir, Deus tem um Eliseu que quer começar. Para cada Elias que está dizendo, fazendo figuinha, fazendo biquinho, dizendo: não vou no culto lá, não vou lá, não vou ajudar, não vou, não vai, não vem, não tem problema não. Olha o tanto de Elias que Deus tem aí. Ao tanto de Elias que está atrás dos bois dizendo: vai, a minha hora vai chegar. Tem um monte de Eliseu atrás de bois dizendo assim: uma hora eu mato esses bois, uma hora eu sacrifico esse boi, uma hora minhas vez chega, uma hora a chamada vai chegar. Daqui a pouco, sabe quem é que aparece? Elias, oh glória. E quando Elias passa a capa, Eliseu diz: chegou a hora, chegou o momento. Quer saber? Já que a chamada chegou, já que o ministério chegou, eu vou matar os bois para começar uma nova jornada, para começar uma nova caminhada. Levanta a tua mão. Alamanda candaraia. Mate os bois para começar uma nova rota. Mate os bois para começar uma nova jornada. Mate esses bois para começar uma nova vida. Mate esses bois para começar coisas novas. Ele mata os bois, queima tudo e segue Elias. Porque melhor é andar com profeta do que andar com bois. Alavar a suribidagansai. Agora pega isso aqui que eu já encerro. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou, pediu que era dele e foi embora. Você conhece isso aqui? Ele pediu que era e andou em terras longínquas. Porque longe do pai você pode fazer o que você quiser. Eu até que entendo um pouco esse menino. E ele também tem um pouco de temor com a casa do pai. Sabe por quê, Neto? Porque ele está olhando para a casa do pai dizendo: quer saber? Estou com vontade de cair na gandaia. Estou com vontade de pecar. Estou com vontade de usufruir da minha juventude. Estou com vontade de prostituir, de beber, de fumar. E quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso na casa do meu pai. Eu vou fazer lá fora, eu vou embora. Ele saiu dizendo: na casa do meu pai era ambiente sagrado. Na casa do meu pai é ambiente santo. Então eu me recuso a pecar na casa do pai. Eu vou embora. O texto diz que ele vai longe. Vai longe, gasta tudo. E depois que gastou tudo, sabe o que restou? Diga para mim uma porta. Mais forte que uma porta. Sabe que porta foi? A porta de um chiqueiro. E não foi ele que abriu a porta. Alguém abriu para ele entrar. Porque para ver você no chiqueiro, na lama, tem um monte de gente. Tem um monte de gente que abre porta e diz: entra. Vai, sozinho você não fica. Isso, vem que a gente te abraça. Não deixa que hoje a rodada é por minha conta. Não, fuma aí, vai.
Vai, cai, vai, não tem problema. Não, é só uma curtinha, é só uma ficadinha, vai. Tem um monte de gente abrindo porta para você cair na lama. Tem um monte de gente abrindo porta para você cair no chiqueiro. E olha para cá, depois que você está no chiqueiro, meu filho, não aparece ninguém para te arrancar de lá. Não aparece ninguém para te buscar na biqueira. Não aparece ninguém para te arrancar do boteco. Não aparece ninguém para te buscar na noitada. Mas eu tenho uma notícia para você: a casa do Pai está de porta aberta, dizendo a hora que Ele quiser voltar, a hora que Ele tomar a decisão, a hora que Ele vai, eu vou recolher. Neto, olha isso aqui, pastora Lucimar, quando ele sai, olha o que o pai diz. Chama os escravos e diz: pega um novilho. Sabe o que é novilho? É filhote de um boi. Pega o novilho, bota para crescer, bota para ser cevado, alimenta ele. Por quê? Porque enquanto o boi está vivo, o filho está morto. Vou de novo. Enquanto o novilho está vivo, o filho está morto. Enquanto o boi está tendo vida, o filho está morto. Só que a hora que o filho começa a tomar a decisão de retornar, oh glória, oracalamacheia. E sabe qual é o problema maior de alguns? É que já está no chiqueiro e não entende isso. Você conhece alguém assim? Que mesmo no chiqueiro, sem nada, passando dificuldade, nas drogas, na bebida, crime, no tráfico, afundado até o pescoço de lama, você passa perto, ó. Quem é você? Sou filho de fazendeiro, rapaz. Conhece alguém assim? Sou filho de Deus. Tenho Deus no coração, mas afundado no chiqueiro. Diz que tem Deus na vida, mas está afundado no pecado. Diz que tem Deus na vida, mas nunca mais orou de madrugada. Diz que tem Deus na vida, mas nunca mais consagrou. Diz que tem Deus na vida, mas nunca mais leu a Bíblia. Diz que tem Deus na vida, mas nunca mais veio para a igreja. Deixa eu te falar uma verdade, meu filho. O que você tem é ilusão e um vazio de um pai. Olha para cá. Se você tem Deus na vida, ou a presença de Deus te traz para a presença, a presença de Deus te traz para a casa, a presença de Deus te traz para a palavra, a presença te traz para a oração, a presença te impulsiona para perto dele. Aí o texto diz: no chiqueiro ele cai. E como é bom cair no chiqueiro. Como é isso, pregador? Tá louco? Não. Porque ele cai um tombo que todos nós deveríamos cair todos os dias. E que tombo é esse? O texto diz: e caindo ele em si. Ele caiu dentro dele mesmo, para dizer: eu sei a minha situação, agora eu reconheço. Eu estou aqui afundado entre os porcos. Nenhum deles consegue abrir a porta para mim. Nenhum deles consegue estender a mão para mim. Mas tem uma coisa que Deus me deu: eu ainda tenho esperança de voltar. Eu ainda tenho esperança. E olha para cá, a esperança deu força para ele se posicionar. E com a esperança de voltar, ele meteu a mão no trinco da porta e disse: no chiqueiro não fico mais, porque na casa do meu pai tem pão em abundância. Na casa do meu pai tem alimento em abundância. Comida de porco não como mais. No chiqueiro eu não fico mais. Deus não te constituiu para mergulhar no chiqueiro. Deus te constituiu para andar com o Pai. E quando ele vai voltando, é o pior momento, sabia, gente? Quem já caiu sabe do que eu vou falar. O pior momento é esse. É o momento que a gente cai em si, que está longe do Pai, que precisa voltar. Por que é o pior momento? Porque é o momento da decisão. É o momento que a gente precisa tomar uma postura. E quando a gente começa a caminhar em direção ao Pai, ele vai viver o pior momento. Por quê? Porque nesse período ele não tem mais o chiqueiro e também não tem o Pai. Eu vou de novo. Ele não tem o chiqueiro e também não tem o Pai. Ele está no meio. Aí o problema dessa geração que diz: eu não preciso de igreja para congregar. Uma notícia para os desigrejados: você está no pior momento da tua vida, achando que está salvo e está indo para o inferno, achando que está livre quando está preso ainda.
Deus te trouxe para dizer para você: está na hora de correr o mais rápido possível em direção ao Pai. Não, eu vou de novo. Está na hora de correr o mais rápido em direção ao Pai. E posso falar uma verdade aqui: ele não passou na Pernambucanas para trocar de roupa. Ele não passou no Ribeiro para se banhar do jeito que saiu do chiqueiro, com a mesma roupa fedendo a porco. Ele disse: eu vou desse jeito mesmo. Alguém vai olhar e vai dizer: lá tá fedendo, tá cheirando a pecado. Isso não tem problema, o meu Pai me aceitará. Alabracanda, não importa. Pega na mão de alguém, pega na mão dele, pega na mão dele. Diga para ele: não disfarce. Diga: com Deus não tem disfarce. Diga. Com Deus não tem máscara. Com Deus não dá para disfarçar o cheiro. Ele sabe aonde você andou. É noite do Pai te abraçar de novo. E ele vem. Só que o texto diz, só que está pegando isso aqui. O texto diz assim, Adonias: e vendo-o de longe, moveu-se de íntima compaixão. Oh glória. Vendo de longe. Cutuca esse crente, diga para ele: o Pai já te viu. Não, diga para ele: ele já te viu. Ele te enxergou quando você tomou a decisão de largar o chiqueiro. Fala para ele. Ele te viu quando você largou a maconha. Ele viu. Ele viu quando você tomou o último gole de cerveja. Ele viu quando você tomou o último uísque. Ele viu quando você fumou. Ele viu. Ele viu quando você deu a última curtida. Ele viu. Ele viu a hora que você deu a última. Ele viu. Ele disse: ele está vindo. Ele está vindo. Ela está vindo. Ele está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Ele está vindo. Olha aqui para mim. Diga para esse crente aí: o novilho. Ah, você não está aqui, já vou parar. Diga: o novilho é o relógio do Pai. Calma que eu te explico. Por quê? Porque toda vez que o pai vai dar uma espiada no novilho, ele sabe a que distância o filho está. Por quê? Porque quanto mais perto da morte do novilho, mais perto do filho. Ele olha para o novilho e diz: dá mais comida para ele. Porque toda vez que um fazendeiro ia dar uma festa, 6 meses antes da festa, ele dizia para os servos: bota um novilho para cevar, porque daqui 6 meses esse novilho morre, e quem quiser participar da festa vai ser convidado. Eita! Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? O Pai sabe o que você levou daqui. O Pai sabe o que você carregou para fora. E o Pai sabe até quanto tempo vai durar o que Ele te deu. E para isso Ele está dizendo: eu já estou preparando uma festa para o teu retorno. Vai ter gente que não vai gostar do teu retorno, mas Deus vai. Vai ter gente que não vai gostar da tua vinda, mas Deus vai. Vai ter gente que não vai concordar com o teu retorno, mas o Pai está dizendo: não tem problema. A festa já está preparada. A festa já está pronta. Eu vou buscar. Ele vem, e quando ele chega diante, ele para. E olha o que ele grita: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, e não sou digno. Deixa eu melhorar isso aqui para você dar um glória gostoso. Quando ele ainda estava no chiqueiro, sabe o que ele fez? Preparou um esboço da mensagem que ele ia entregar para o pai. E lá ele disse: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão. Quando eu chegar lá, eu vou dizer assim para meu pai: pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas se tu me aceitar só como um trabalhador da sua fazenda, para mim já tá bom demais. Agora segura para dar um glória gostoso. Quando ele chega no portão, oh glória, a Bíblia diz: e vendo-o de longe,
Porque o pai nunca vai ver do jeito que os servos veem. O pai nunca vai ver do jeito que os irmãos veem. E como é que o pai vê, pregador? A Bíblia diz que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Segura! E o que é alfa e ômega, pregador? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. E o que isso tem a ver? Tem a ver que alfa significa amor e ômega significa olhos. Se ele é o alfa e o ômega, ele está dizendo: os meus olhos te vê com amor, o meu amor te sonda onde você estiver. Vendo-o de longe. Quando o menino vai se aproximando, ele grita: pai! Quando ele abriu a boca para dizer a palavra pai, o pai que estava dentro da fazenda diz: nasci de novo no coração do meu filho. Eu estava morto no coração e nasci de novo no coração dele. E quer saber de uma coisa? Agora ele saiu daqui sozinho, mas vai voltar acompanhado com... Eita, alguém pegou. Saiu sozinho, mas vai voltar com Deus. Saiu sozinho, mas vai voltar cheio. Vai voltar preparado. Quem pega essa palavra, o texto diz: e o pai saindo, não foi o filho que entrou, foi o pai que saiu. Vou de novo. Não foi o filho que entrou, foi o pai que saiu. Porque o pai vai buscar aonde ele quer. Na calamaia. Quando ele chega lá, o texto diz: ele se lança no pescoço do filho, mesmo fedendo, mesmo mal cheiroso. E alguém diz: ixi, lascou. Por quê? O cheiro do filho vai impregnar no pai. E quem já passou quilômetros longe ou perto de um chiqueiro sabe do que eu vou falar. É um cheiro insuportável. Gente, aquilo quando impregna na roupa, tem jeito não, você pode lavar a roupa umas 3, 4, 5 vezes, aquele cheiro fica. Só que quando o pai abraça o filho, não é o cheiro do pecado do filho que pega no pai. É o aroma do pai que vai para o filho. Ai, não vou de novo. Não é o cheiro do pecado do filho que impregna no pai. É o aroma do pai que fica no filho. Dá uma cutucada nesse crente, diga para ele: você tem o cheiro de Jesus. Diga: você tem o aroma dele. Fala para ele: eu olho para você e eu vejo Cristo na tua vida. Fica de pé comigo. Eu olho para você, eu vejo a presença de Deus em sua história. Eu olho para você, eu vejo você cheio da glória. Eu vejo a graça de Deus brilhando em ti. Aí o pai pula no colo do... chama os servos e diz: traz roupa nova, traz sandália nova, traz anel novo. Banhou o filho, vestiu o filho. Vem cá, Donias, corre aqui. Ó, o pai encontrou com o filho, mais ou menos assim. Fica assim, vira de frente lá, mais ou menos assim. Eu sei que vocês não são, só para a gente ilustrar isso aqui. O pai saiu de dentro e foi em direção ao filho. Dentro da fazenda ficou os escravos, os servos e o filho mais velho. De forma que o pai não está vendo quem está atrás, mas o filho está vendo. O pai está vendo o filho. E o que o filho está vendo são os servos com pedras nas mãos, dizendo: se ele romper o limite, a gente apedreja, porque a lei dá direito ao apedrejamento. Se ele entrar, a gente apedreja. Só que enquanto eles estão com pedra na mão, o pai está diante do filho dizendo: eu vou trazer coisa nova para você. Ele olha para os servos e diz: larga as pedras e traz roupa nova. Larga as pedras e pega anel novo. Larga as pedras e traz sandália nova. Por quê? Porque esse meu filho estava morto, mas agora está vivo de novo. E daí ele diz: mata o novilho para que meu filho tenha direito de entrar. Alamaraceia cantou. Ele pega na mão do filho, depois de vestido, ele diz: tu vai entrar comigo para uma festa. Se tem festa, não pode ter silêncio. Não, vou de novo. Se tem festa, não pode ter silêncio.
O único que faz silêncio na festa é a gente que está bravo porque é o retorno do filho. O único que faz silêncio na festa é quem não está gostando, é quem gosta de competir. Mas quem está na festa, aproveita para festejar, aproveita para adorar. Vai, 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 vai. Alabra candara, manda candara, orama cheia candara maia. Deus tem coisa nova para você. Olhe para mim. Tem alguém que está aqui no nosso meio, que não está aguentando mais o peso desses bois, não suporta mais esse jugo pesado, que não aguenta mais essas lágrimas na madrugada, que não suporta mais essa ausência, essa tristeza, essa ansiedade, está quase à beira da depressão. E o diabo toda noite invade teu quarto para soprar no teu ouvido que para você a melhor coisa é a morte. O diabo entra na tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua família, para dizer que você é a ovelha negra da família. Deus está olhando para você essa noite dizendo: há uma porta aberta para você entrar. Há uma porta aberta para você entrar. Só que você precisa tomar atitude essa noite e se posicionar e dizer: essa vida de chiqueiro não quero mais. Eu quero andar com o Pai. Eu quero andar com a presença dEle.